Graça e paz a todos. Abra sua Bíblia em Daniel 1. Nós vamos ler Daniel, primeiro capítulo, do versículo 3 ao versículo 6. E só lembrando que o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Livro de Daniel, primeiro capítulo, versículo 3 ao 6. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos. Diga comigo, 3 anos. Amém. Para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias e Misael e Azarias. Amém? Diga, para que pudessem estar diante do rei. Eu acredito que se você entender e se você seguir essas instruções, a sua vida vai mudar. E o nosso propósito hoje, nós vamos estar falando sobre Daniel e sobre Esther. E Daniel, como eu já falei, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Nós vamos falar e vamos contar a história de 2 jovens. Foram 2 jovens muito importantes dentro da história do seu povo. E na verdade nós não estamos muito preocupados com a história deles. Nós estamos preocupados com os princípios, a palavra de Deus na vida deles, e como nós vamos aprender e como nós vamos viver como Daniel e como Esther. Porque na verdade os 2, eles viveram na Babilônia. A Babilônia representa o sistema mundano, os deuses estranhos. Então é como hoje. Nós estamos vivendo no mundo, não estamos? Em um mundo cruel, capitalista, desigual, aonde não há justiça, quem pode mais chora menos. É a lei da selva, de pedra. Então, da mesma forma, naquela época em que Daniel e Esther viveram, vivia um reino chamado, um rei, Nabucodonosor, e um império, o maior império da antiguidade, e eles viveram naquele tempo, e eles venceram naquele tempo. Eles viveram na Babilônia. Até em Apocalipse fala sobre Babilônia, fala que a Babilônia caiu. Então eles viveram no pior sistema humano e diabólico, perverso que existiu na antiguidade, a Babilônia. E hoje nós vivemos no mundo contemporâneo, pós-moderno, e ele é tido como o mais difícil de se viver, o mais perverso, em que há terroristas, há notícias terríveis. Cada hora nós somos bombardeados com notícias terríveis. Mas se eles venceram lá na Babilônia, nós vamos vencer hoje. Então nós vamos olhar para a vida desses 2 jovens, de Daniel e de Esther, e nós vamos saber como é que eles viveram na Babilônia. E nós vamos aprender a viver nos dias de hoje. E o mais importante, não é viver e sobreviver. Porque Daniel e Esther, eles não viveram e sobreviveram. Eles conquistaram. Eles se tornaram governadores. Se tornaram cabeça. E esse é o propósito da vida de cada um dos jovens que estão aqui. Você não é um jovem que vai viver e vai sobreviver a um sistema corrupto, perverso e que destrói as vidas e que destrói as famílias. Você vai vencer dentro deste mundo. O propósito é esse. Como viver nos dias de hoje, como chegar na presença de Deus e se tornar governador. Uma pessoa muito importante para a época que você está vivendo. E é isso que nós vamos ver na vida deles. Porque se eles conseguiram, basta nós seguirmos os mesmos princípios, porque o Deus é o mesmo, e nós também chegaremos no mesmo lugar que eles chegaram. Então o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Por mais que o mundo é corrupto, por mais que o mundo é perverso, Deus é o meu juiz. Não é o mundo que vai julgar a minha causa, não é o mundo que vai julgar você, não é o mundo que vai te condenar.
Deus é o seu juiz. Amém? Então, Carla vai dar continuidade. Abra sua Bíblia em Esther 2, versículo 3 e 4. Amém? Põe o rei em todas as províncias do seu reino, oficiais que ajunte todas as moças santas e formosas em Suzã, a capital, na casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus cosméticos. E a donzela que agradar o rei, seja rainha em lugar de Vasti. E isso pareceu bem ao rei, e ele assim fez. Eu fiquei muito feliz nessa noite de poder falar sobre Esther, porque nós vemos muito as pregações que falam Abraão, Davi, que falam dos homens. E teve uma ministração que o pastor ele trouxe aqui na nossa igreja, que ele falava sobre 2 tipos de reino. Ele falou assim que existia o reino Vasti, que foi um reino que não entrou mais na presença do rei, que não entrou na presença de Deus. E falou que existia um reino chamado Esther, que era um reino que entrava na presença de Deus. Então assim, o pastor já trouxe uma ministração para nós, falando sobre a importância de Esther. Já teve um minissérie, um seriado na televisão, falando sobre a rainha Esther, apresentando para a gente quem foi essa jovem, quem foi essa mulher, que fez um diferencial. Porque Esther, igual a Marcos disse, ela viveu um momento muito difícil. E no meio da dificuldade, ela aproveitou uma oportunidade. Então assim, a oportunidade não vai surgir no momento da alegria, ele vai surgir no momento da sua dificuldade. Aí quando vai surgir uma oportunidade, você tem que saber aproveitar. E Esther era jovem e ela aproveitou uma oportunidade no seu tempo. Agora a vida de Esther não foi fácil, porque Esther ela perdeu seus pais, ela era uma jovem órfã. Foi adotada pelo seu tio Mordecai. Então ela não viveu só uma vida de alegria. Então ela perdeu seus pais, foi adotada. E o nome de batismo, o nome que seus pais colocaram nela, não era Esther. Esse foi um segundo nome que ela recebeu. O primeiro nome dela era Radassa. E Radassa significa murta, um arbusto verde. E significa um arbusto que ele é constante, que ele não muda. Se faça sol, ele está verde e firme. Chove, ele está verde e firme. Tem dias de alegria, ele está verde e firme. Tem dias tristes, ele está verde, forte, firme. Ele não vai murchar. Isso era algo na vida de Esther que era presente. Porque ela em todo momento ela estava forte, firme. Porque nós vimos aqui que quando o rei tomou uma decisão, ele falou assim, separe-se as moças virgens, formosas. Então ele falou assim, tinha que ter características para ser escolhida pelo rei. E ela tinha que ser bela, ela tinha que ser formosa, ela tinha que ter um sorriso. Então em qualquer momento da vida de Esther, ela era constante. Ela estava verde, firme, forte. Aconteceu o que aconteceu? Estava verde, firme, forte. Aí assim ela seria escolhida e mudar seu tempo. E Esther também ela tinha algo muito interessante, que ela era muito obediente. Então ela passou aquela primeira posição dos seus pais e ela recebeu o seu tio por autoridade e ela era obediente todo o tempo para o seu tio. Todas as coisas que ele dizia, ela era constante e obediente. Então já 2 princípios que você deve guardar para aprender a viver nos dias de hoje e se tornar um grande homem, uma grande mulher. Primeiro, Daniel. Deus é o meu juiz. E o segundo, Radassa, que significa arbusto verde. Está sempre firme. Não pode ser aquela pessoa que está por uma dificuldade murcha. Assim, não importa a situação. Está muito contente. Está todo alegre. Parece um bobo da corte. Aí uma hora está alegre, uma hora está murcha. Está morrendo. Não. Deus é o seu juiz e você tem que ser como uma árvore, como um arbusto verde. Se tiver sol, está verde. Se tiver frio, se tiver passando por tempestades, está verde. Então esse é o primeiro propósito. Esse é o primeiro princípio que a gente encontra na vida deles. Mas que nem a Carla começou a falar, a vida deles não foi fácil. E provavelmente deve até ser parecida com a sua. Porque tanto Esther como Daniel, a cidade que eles moravam, a tribo que eles pertenciam, a nação, ela foi atacada e foi totalmente destruída. Para vocês terem ideia, o templo de Salomão, todo aquele esplendor, toda aquela glória, as nações iam para ver o templo foi todo destruído. Na época de Daniel, os utensílios do templo foram levados. Então a história deles já começou ruim. Quando eles eram crianças, ainda muito jovens, algo terrível aconteceu.
A nação, o país foi invadido, eles foram totalmente destruídos, foram levados cativos para a Babilônia e tiveram que morar em outro lugar, num lugar distante, no meio de pessoas perversas, onde se cultuava vários deuses. Então praticamente a história se repete. Deus está falando com cada um de nós. Pode ser que seja você, Esther, que perdeu seu pai, a sua mãe, e está sendo criado, está sendo educado por um tio, por uma avó, por uma pessoa que te adotou. Então pode ser que a sua história, a minha história, tenha muito a ver com isso. Pode ser que você ainda muito jovem, mas você, ao olhar para trás, alguns anos atrás, você possa olhar e falar: tudo foi destruído na minha casa, meus pais se separaram, meus pais morreram, eu sobrevivi, estou sendo educado por outra pessoa. Olha para trás, olha para a sua infância. Todos nós tivemos problemas na infância, todos nós tivemos traumas. Alguns perderam o pai, alguns perderam a mãe, alguns perderam a família toda, foram levados cativos para a Babilônia. Esse era o cenário que eles estavam vivendo. Imagine a sua família totalmente destruída. Você olha para o seu pai faleceu, você sendo criado por uma pessoa da família, ou por uma pessoa amorosa, por uma pessoa que, bem ou mal, procurou preservar a sua vida. Uma história triste, de dor, de traumas, de ser arrancado da onde você estava, do meio da sua casa, do meio da sua terra, do meio das pessoas que você amava, do meio do templo, da casa de Deus, e ser levado para um lugar distante. Uma história triste, de dor, mas é uma história que reflete a história 80% dos jovens. Da maioria dos jovens tem essa história de vida, de infância, de traumas, de dores, de angústia, de incerteza, de abandono, de se sentir sozinho, de estar num lugar estranho. Esse era o cenário que eles estavam vivendo. Este era o cenário que tanto Daniel quanto Esther foram levados. Foram levados de Judá, foram levados de Benjamim, foram levados de Israel, e olhavam para trás uma nação, um território totalmente destruído, a casa de Deus totalmente destruída, e eles olhavam para uma terra a qual eles iam morar, uma terra de pessoas perversas, onde havia muitas leis, onde havia muitas culturas, onde havia muitos deuses, como o mundo hoje. Hoje no mundo, em cada lugar existe uma lei, em cada lugar existe uma filosofia, cada pessoa adora um Deus. Mas Daniel, independente da história, do que estava acontecendo ao seu redor do cenário, ele sabia, ele carregava na sua identidade, no seu nome: Deus é o meu juiz. Deus é o seu juiz? Então ele vai julgar a sua causa e vai dar ao seu favor. Não importa o cenário que esteja ao redor, você é Esther, você é Hadassah, você é uma árvore. Se a situação está difícil, se mantenha verde e firme. Se a situação está fácil, se mantenha verde e firme. Não viva conforme as circunstâncias e conforme o cenário. Seja constante, seja firme. Carregue isso na sua identidade. O primeiro princípio está na identidade, está no que você tem aqui dentro, sabe, no seu espírito, na sua alma, aquela certeza, aquela convicção de ter sido chamado, de ter sido salvo, de ter um propósito para a sua vida. Você pode olhar, tudo foi destruído, mas Deus tem um propósito para mim. Pode ser na igreja, pode ser no Brasil, pode ser em Israel, pode ser aonde for. Não importa as circunstâncias, não importa se eu estou na minha terra ou se eu estou cativo. Deus é o meu juiz, e eu vou me manter firme e verde, firme nos propósitos de Deus. Você pode dizer: Deus é o meu juiz? Você pode dizer: eu vou me manter firme e forte? Amém. Tanto Esther quanto Daniel, eles viviam num cenário muito difícil. Esther, ela era da tribo de Benjamim, e ela e o seu tio, elas foram levados cativos, saíram de Israel cativos até a cidade de Suzã. Então eles estavam numa cidade, numa das províncias do rei Assuero, que era de 127 províncias, e eles estavam cativos naquele lugar. Aquele povo, o povo de Israel, eles não conseguiam entregar a verdadeira adoração. Eles eram oprimidos pelos reis daquela época.
E não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Agora no Brasil está se estabelecendo leis que você não pode falar todas as coisas. Você na internet não pode mais escrever todas as coisas. E coisas essas que estão na Bíblia. Coisas essas que a Bíblia condena. E você não pode mais falar. Numa roda de amigos na escola você não pode mais falar determinado assunto. Na internet, no Facebook, no Orkut, você já não pode mais falar. Então nós estamos nesse mundo, nós não aceitamos muitas vezes as coisas desse mundo e nós não podemos mais falar. Então nós também já estamos em um mundo opressor, nós já estamos sob um governo babilônico em que quer nos oprimir, quer calar a voz profética. Então nos templos religiosos, dentro da igreja, assim você pode falar, mas em outros lugares não. Então nós não estamos vivendo diferente. Não pensa que nós não somos diferentes do que eles viviam. Porque nós estamos entrando num governo babilônico, em que leis estão sendo aprovadas, em que muitas coisas estão sendo feitas, e nós temos que ser a diferença. Esther, ela teve que saber aproveitar uma oportunidade. Daniel, ele teve que saber aproveitar uma oportunidade. O momento não era fácil, o momento não era bom, porque tem vezes que a gente fala assim, vai surgir um momento que eu vou ter que falar de Deus, eu vou ter que fazer algo, vai ser um momento propício. Às vezes a gente pensa que vai ser aquele momento bom, que tudo vai ser fácil, mas não é. Vai ser muitas vezes em meio à dificuldade. E não era bom o momento. Era um momento opressor, um governo opressor, e que surgiu uma oportunidade. E que essa oportunidade eles souberam aproveitar. Falar também sobre duas coisas, a oportunidade e o eunucos. Tanto Daniel quanto Esther, eles carregavam na sua identidade algo muito forte. E isso era uma convicção que Deus era o seu juiz e que eles deveriam se manter firmes e fortes, independente das circunstâncias que estavam acontecendo na sua família, no seu bairro ou que tinha acontecido com a sua nação. E eles foram levados cativos. Só que eles tinham algumas qualidades muito boas, muito diferentes, como nós temos aqui. Eles eram bonitos. Quantos aqui se consideram bonitos? Você hoje acordou de manhã olhando no espelho, mas você é bonito, hein? Quantos fizeram isso? Quantos aqui se consideram bonitos? Se você não é tão bonito quanto você acha, então vai fazer uma chapinha lá, vai fazer uma limpeza de pele, dar uma melhorada na postura, porque isso a gente pode arrumar. Isso a gente pode dar um jeito. E isso nós devemos tomar conta. Todo jovem precisa saber aproveitar as oportunidades. Mesmo ele estando na Babilônia, como cativo, havia uma oportunidade. Tanto para Daniel, como para Esther, como para você. Há uma oportunidade nos dias de hoje e você precisa aproveitar. Você está disposto a aproveitar uma oportunidade? Porque pode ser uma só a oportunidade da sua vida. É comum a gente falar para os jovens, ouvir os jovens, não, eu sou jovem, eu vou ter muitas oportunidades na minha vida. E a verdade é que eu estou falando para você que você pode ter somente uma oportunidade na sua vida. E que se você deixar passar, passou. Você está disposto a prestar atenção e aproveitar essa oportunidade? Essa oportunidade que pode ser única, porque mesmo eles como cativos, foi feito um edital, convocando entre os cativos, as pessoas que eram nobres. Quem é nobre tem um projeto nobre. Como é que eu sei que uma pessoa é nobre? Pelo projeto dela. O que você quer fazer da vida? Eu não sei, não vou fazer nada. Então você não é nobre. A gente tem falado isso, batido essa matéria, esse tema durante os meses. Você tem que ter um projeto de vida. Busca em Deus, busca fazer uma faculdade, busca um projeto pessoal, um projeto de família. Porque o nobre se mantém de pé pela sua nobreza, pelo seu projeto. Então eles aproveitaram uma oportunidade. Foi lançado um edital e falou assim, olha, das pessoas que eram cativas, nós sabemos que há pessoas especiais. E essas pessoas especiais, tragam elas aqui. E aí tanto Daniel quanto Esther foram levados à presença do rei no palácio. Então você tem essa oportunidade. Por mais que aconteça o que aconteça no mundo, você é de uma família nobre. Porque se você se entregou a Cristo, você faz parte da família de Deus. Se você está na casa de Deus, você faz parte da tribo de Judá. Você tem um chamado para ser líder. Então aproveite a oportunidade. Por mais que tudo vá mal, há uma oportunidade. E eles souberam aproveitar. Quando eles viram o edital,
eles foram levados para a presença do rei. E aí, quando se aproveita uma oportunidade, você precisa ter algumas características. Feio não podia ir. Tinha muitas pessoas que vieram de Judá junto com Daniel, que foram tomados cativos, mas os feios não. Então, assim como você se vê, assim você é. Se você olha para você e você fala, eu sou feio, assim você é. É isso que a Bíblia diz. Se você se vê bonito, assim você é. Então você tem que se ver bonito para ser bonito. Se você se vê feio, você está fora. Então essas pessoas, elas tinham que ser bonitas, elas tinham que ser formosas, elas tinham que ter conhecimento, tinham que estar estudando. Essas eram as pessoas que foram chamadas. E você tem essas características, porque você é bonito, você é bonita, você está estudando, está fazendo escola, está fazendo curso, está fazendo faculdade. Sábado à noite você está aqui em uma palestra, em uma pregação, buscando conhecimento, princípios, para que você possa viver bem lá na sua casa, viver bem lá na sua faculdade, no seu emprego, e chegar a ser governador, a ser rainha. Então, você está dentro dessas características, só que aí vem o preparo. Eles tiveram que ser preparados. E aí que entra a palavra eunucos. Alguns meses, já há bastante tempo atrás, o pastor ministrou uma palavra sobre os eunucos. Na verdade, era um fechamento de uma ministração. E ele falava, quem é comigo? Quem é comigo? Lancem essa maldita daí de cima. E 2 ou 3 eunucos derrubaram e mataram Jezabel. Isso despertou em mim um desejo de conhecer o que era um eunuco. Porque muitos homens tentaram matar essa mulher que era muito perversa. Hoje é tido como o pior principado, o pior demônio é Jezabel. Quando você quer falar que uma pessoa é terrível, você sabe que algo está terrível, é Jezabel. Nem sabe se é, se não é, mas é Jezabel, que é terrível, já dá até medo. Tem pastor que não pode nem ouvir o nome Jezabel, porque os ataques dela são terríveis, ela destrói mesmo, mata profetas, ministérios. Essa palavra do pastor despertou esse desejo em mim. E tanto em Daniel quanto que em Esther, quando eles chegaram no palácio, eles foram entregues aos eunucos. E os eunucos eram pessoas responsáveis de preparar eles. Então Daniel aproveitou a oportunidade. Bonito, formoso, inteligente, eu sou. Aí ele foi aproveitar a oportunidade. E quando ele chegou para aproveitar a oportunidade, ele teve que ser preparado. E aí ele falou assim, você é o bonitão aí, o inteligente, sabe? Tá, então você vai ficar aqui com os eunucos. Os eunucos vão cuidar de você. E a função do eunuco era treinar aqueles jovens. No caso de Daniel, Daniel ia passar por um treinamento por 3 anos. Durante 3 anos, Daniel ia ser preparado para ver se ele poderia fazer parte dos governadores junto ao rei. Então nós estamos fazendo isso. O projeto Dente de Leão é 3 anos para você ser um governador. É um período de preparo. Você vai ter que comer comidas específicas. Você vai ter que adquirir conhecimentos específicos. Na aula o pastor fala sobre tudo. Fala sobre política, religião. Fala até sobre Deus, né? Fala de tudo. Porque uma pessoa que vai ser um governador, um líder, um pastor, uma pessoa que vai ser cabeça, ela tem que ter conhecimento de tudo. E Daniel, ele aproveitou a oportunidade e ele entrou no treinamento. E o eunuco tinha a função. Ele já era bonito, ele já era formoso, ele já era inteligente, mas o eunuco, ele tinha a função. O eunuco na Bíblia, ele tem a função de fazer aquela luz resplandecer. Todos nós somos luz para o mundo, mas o eunuco, ele trabalha o seu interior para que essa luz possa resplandecer. Vocês todos são bonitos, todos vocês são sábios, todos vocês possuem a luz do evangelho dentro de vocês, mas sabe o que está faltando? E é isso que nós estamos fazendo, pegando essa luz que há dentro de vocês e trabalhando ela, fazer ela resplandecer, para que todos possam ver, como foi o caso de José. Aonde encontraríamos um homem com essa sabedoria, com o Espírito de Deus, como Daniel, com um espírito excelente? Então você tem isso aí dentro de você, você tem esse chamado, você tem essa identidade, independente das dificuldades, do que aconteceu, há uma luz dentro de você, há um projeto nobre dentro de você,
E nós, eu e a Carla, os líderes, os pastores, temos essa função de fazer essa luz resplandecer. Até chegar a hora que aonde você chegue, você é luz. Você não precisa falar que você é luz. Você não precisa falar que você é crente. Essa luz resplandece. Ela traz conhecimento. Ela dissipa as trevas. Então o trabalho do eunuco é esse. E que Deus possa me usar, possa usar a Carla, cada líder na sua vida, como um eunuco. Que não coloca a mão em você, que não te contamina, que não faz aquilo que eu quero, mas que faz aquilo para a qual Deus te chamou. Então, esta palavra, esta ministração tem esse propósito, de trabalhar o interior de vocês, para que essa luz possa resplandecer. É do dia para a noite? Acho que não. Carla vai falar sobre isso. Então nós falamos que Esther, ela aproveitou uma oportunidade. Então o reinado do rei Assuero, ele estava em crescimento. O rei Assuero coordenava 127 províncias. Em um determinado tempo ele chamou todos os príncipes de cada província, de cada reino, para uma grande festa. E essa festa ela foi de 180 dias, 6 meses. 6 meses de festa com todas as bebidas. E aquele rei, ele queria apresentar cada departamento do seu reinado. Então ele começou a apresentar cada departamento, cada tesouro seu, e servia vinho, e foi uma grande festa. Aí passada essa festa, ele apresentou mais 7 dias de festa. E em meio a essa festa ele pegou e falou assim: agora falta eu apresentar a minha rainha. Mande os eunucos buscarem Vasti. E foi esse um grande momento, porque os eunucos foram convidar aquela rainha. E ela era linda, ela era formosa. E ele queria finalizar a festa apresentando a rainha dele. E essa rainha, ela estava ocupada com outras coisas. Ela também estava dando um banquete para as mulheres. E ela não ouviu o chamado do rei. Ela não quis entrar na presença do rei. Ela não quis acompanhar os eunucos. E ela permaneceu nas suas atividades, nas suas tarefas. E ela não foi. E aquele rei, ele estava finalizando a festa. Ele queria apresentar a formosa esposa dele, a formosa rainha. E ele ficou muito irado. Ele ficou com grande ira. Passadas as festas, passado esse momento, ele chama os seus conselheiros e fala: o que farei agora? O que vocês me dizem? Aí eles pegaram e falaram assim: que Vasti não entre mais na tua presença. Se ela não veio aquele dia, não ouviu o teu chamado, rei, que ela não entre mais na tua presença. E que você coloque no lugar dela uma melhor. Procure uma melhor que ela. Busque em todas as províncias uma melhor que ela. Repita comigo: uma melhor que ela. Então o rei, ele ia buscar uma melhor. Você tem que ser uma melhor que ela. Você tem que ser uma melhor agora na sua época. Você tem que ser uma melhor na sua casa, para você ocupar um reinado. E o rei pega e começa a convocar todas as moças de todas as províncias. As moças santas, formosas, então tinham seus requisitos. E 127 províncias. De cada província ele ia pegar todas as moças e ia trazer ao seu palácio. Quando elas chegavam, essas moças que eram selecionadas, elas eram recebidas pelos eunucos. E lá no rei Assuero tinha um eunuco chamado Hegai. E Hegai significa meditação. Repita: meditação. E Esther, ela foi recebida por Hegai, ela e todas as moças. E Hegai, quando olhou nela, viu tão formosura que ele já começou a se apressar em dar cosmética, e dar as joias, e dar umas moças, e separar ela para um lugar melhor. Naquele momento, o encontro dos dois, ele já viu que ela era diferente. Então ela foi recebida e ela passou um ano para se preparar para entrar na presença do rei. Igual eu falei, as coisas não são rápidas. Então ela começou em um ano ela era tratada com óleos, com mirra, para que aquela luz que havia nas moças resplandecesse, para que aquela luz que havia em Esther brilhasse. Então era um ano que elas iam ficar mais belas, mais formosas, que elas iam se purificar para entrar na presença do rei. Então elas tinham um ano. E não era um ano só que ia acontecer uma purificação exterior, era interior. Porque o eunuco que cuidava delas chamava meditação. Então era um ano que elas iam ter que ficar belas e formosas externo e interno também. Porque a única maneira da gente ser limpo, ser curado, é meditando, é buscando, é pensando, é refletindo a palavra de Deus. Aí aquela palavra vai entrar em você e vai te limpar, e vai te curar, e vai te fazer bela interior também. Aí quando você chegar a entrar na presença do rei, você vai ter um nível de intimidade, porque você meditou, porque você conhece seu rei, você conhece a Deus. E nada vai te impedir. Você vai falar assim: eu não consigo sentir a presença de Deus porque eu tenho pecado. Se você for limpo do pecado, você vai entrar no nível de intimidade maior. Quando você se limpar. Então era um ano que não era simplesmente ficar lá passeando, tomando sol.
era um ano que era especial, era um ano que era diferente. E passado esse um ano, ela ainda ia ter que passar ainda mais um período para entrar na presença de Deus, na presença do rei. Então assim, se você quer entrar na presença de Deus, medite. Se você quer fazer a diferença, medite, reflita. Até o pastor trouxe esse domingo que a importância de meditar dia e noite. E essa era a diferença. Então estava várias moças, e só quem soube aproveitar o momento que conseguiu. Então nós temos que saber que somente meditando vai ser a diferença. Que não é só o exterior é extremamente importante para você ser escolhida, mas o interior que vai definir se você vai governar, se você vai reinar. Então, Deus é o seu juiz, você se mantém firme e forte, você vê uma oportunidade, aproveita a oportunidade e passa por um treinamento. Só que neste treinamento, você tem que vencer os obstáculos. É os obstáculos que vão te fazer grande. Quantos obstáculos você tem e quantos obstáculos você venceu? No treinamento de Daniel foram 3 anos, de Esther foi 1 ano. Eu acredito que o maior obstáculo para um jovem é ter paciência e passar pelo treinamento. Porque todos tinham uma luz interior que precisava ser trabalhada para resplandecer. Então o jovem precisa ter sabedoria, ter paciência, saber as coisas que estão determinadas para cada tempo. Quando você sabe que o seu Deus é o seu juiz, você se mantém firme e forte, você vê a oportunidade, aproveita a oportunidade, se entrega aos eunucos para que possa ser treinado, para que possa ser trabalhado, aproveita as oportunidades. Só um detalhe de Esther: geralmente quando uma pessoa vai casar dentro da nossa cultura, ela, um dia antes, ela tem o dia da noiva. Esther, ela teve 1 ano da noiva. Durante 1 ano, ela passou por todos os tipos de tratamento de pele, de cabelo. Ela passou pelo treinamento para aprender a andar, a se comportar, a falar com uma autoridade. Como sentar, como cruzar as pernas, como gesticular, como comer na mesa junto com o rei, como passear e conversar com as pessoas. Nós precisamos passar por esse treinamento se nós queremos chegar lá. Você tem que passar por esse treinamento. Tem muitos jovens que têm chamado, tem um grande chamado, há uma luz aqui dentro, mas não passam por esse treinamento. Quando a Carla falou da rainha Vasti que estava fazendo uma festa à parte, e o rei chamou, ela não obedeceu. A verdade é que outra coisa extremamente importante para esse treinamento é a obediência, é obedecer a Deus. Vasti estava muito ocupada, e às vezes nós jovens estamos tão ocupados. O pai pede, faz isso. Estou ocupado, pai, estou aqui jogando videogame. Ou então Deus chama para algo, para tudo, vem aqui, vem na minha casa. E ele fala, não, hoje eu estou muito ocupado dormindo. Não, hoje eu tenho faculdade, hoje eu tenho passeio com os amigos, hoje eu tenho uma outra festa. Não importa o que esteja acontecendo, na hora que Deus libera um decreto, você tem que obedecer. Vasti era a rainha. O nome Vasti significa muito bonita, muito bela. E ela não obedeceu, e nunca mais ela entrou na presença do rei. E aí foi levantado outra melhor no seu lugar. E a gente vê que Esther não era mais bonita do que Vasti, mas ela tinha algo no seu interior que impactou o rei. E é isso que nós temos que ter. Nós temos que estar bonitos, bem vestidos, bem tratados, bem alimentados, ter higiene pessoal, cuidar do corpo, mas algo que vai impactar o rei é o que está aqui dentro. O que me chama a atenção quando Esther vai para a presença do rei, ela passa por 1 ano de tratamento de beleza, por tratamento, por treinamento, depois demora para o rei chamar ela tem que ficar esperando, o rei chama outras. Quando ela vai para ser chamada, ela fala, não precisa de joias. O nosso brilho interior tem que resplandecer mais do que qualquer ouro. Todas as outras mulheres, não, eu quero anel de ouro, eu quero colar, eu quero uma coroa, eu quero roupa assim. Ela falou, não, eu vou entrar na presença do rei, não precisa de joias. E ela entrou na simplicidade, na humildade, mas o que ela tinha dentro dela impactou o rei. E quando a gente fala de vencer os obstáculos, Daniel, ele teve que vencer o primeiro obstáculo em relação ao que ele ia comer. Quando ele chegou lá, ele ia passar 3 anos de treinamento, e durante esses 3 anos de treinamento, o mais importante é que ele crescesse e ficasse forte. O treinamento serve para que você cresça e você fique forte. Você está aqui hoje para que você cresça
e fique forte, para quando você chegar na sua casa, independente do que esteja acontecendo lá, você saiba viver no meio daquela bagunça. Se a sua casa tiver uma bagunça, se a sua casa foi destruída, você tem que vir aqui e comer algo, e crescer, e ficar forte, para quando você chegar no seu serviço, naquele mundo pagão, de injustiça, você saber como você tem que viver lá. O que você come é muito importante. Egai significa meditar. E no mundo espiritual a palavra é o que nos alimenta. O profeta, ele comeu a palavra. E nós temos que meditar e comer a palavra, fazer ela entrar dentro de nós. Porque quando a palavra de Deus entra dentro de nós, ela aqui dentro, ela vai trabalhar essa luz, esse chamado, e vai fazer romper, vai fazer resplandecer. E Daniel falou: eu não quero a comida do rei, eu quero isso, isso e isso para comer. Você vai ter que escolher o que você vai comer. Você vai ter que ter todo o conhecimento do mundo possível. Você vai ter que saber falar línguas, falar outros idiomas. Você vai ter que conhecer ciências, filosofias, religiões, culturas. Mas o que alimenta o seu coração? E esse que é o propósito. O que está no seu coração, o que alimenta o seu coração. Porque uma coisa é conhecimento e outra coisa é o que alimenta. A faculdade que você faz é conhecimento para você trabalhar lá. Agora a palavra de Deus, ela é alimento para que você cresça e seja forte para trabalhar lá. Agora muitas pessoas pegam a faculdade, tudo que aprendeu na faculdade, toda a ciência, todo o conhecimento, todo o paganismo, e fazem daquilo um alimento. Eu vou viver desse jeito. O que está alimentando aqui dentro? O que a televisão fala? Não tem problema nenhum, assiste televisão 24 horas, não tem problema nenhum. Quer assistir o que for, assiste. Mas o problema é o seguinte: o que está te alimentando? O que vai fazer você aproveitar a oportunidade? O que vai fazer você crescer e se fortalecer, se tornar um jovem forte, se tornar uma jovem bela e formosa? É o que vai estar aqui dentro, é a palavra. Se você estiver se alimentando com a palavra, meditar é muito importante. O que você está comendo é muito importante. Isso vai te fazer um homem e uma mulher de Deus, um governante e uma rainha. Você está meditando? Você vem para a igreja e come a palavra? Ou ela é somente um aperitivo? Ela é somente uma sobremesa? Você vem para a igreja e faz um tratamento de beleza? Ou você entra feia e sai feia? Você entra feio e fraco e sai feio e fraco? Porque aqui é o tratamento de beleza. Aqui é o que você come para fortalecer. Você está disposto a meditar? Você está disposto a comer a palavra de Deus? Muitos foram os testes e as provas, mas de Daniel o mais importante foi esse. Depois ele era não se curvar e adorar outros deuses. Você tem que adorar um Deus só. Isso é tão difícil, porque sabe o que fizeram quando Daniel chegou lá? Mudaram o nome dele. Os dois tiveram o nome mudado. E de Daniel, que é Deus é o meu juiz, colocaram o nome dele de Beltesazar. Fala: não esquece esse negócio, Daniel, esquece esse negócio que Deus é o seu juiz. A partir de agora o seu nome é Beltesazar. Você vai para o mundo e eles falam: esquece esse negócio de crente, esquece esse negócio de Bíblia, esquece esse chamado, esquece de ser um grande líder, esquece de ser cabeça, deixa esse negócio de ser grande, de ser governador, de ser rainha de lado. A partir de agora o seu nome é Beltesazar. Sabe o que significa Beltesazar? Significa Bel, proteja a sua vida. Agora sabe o que é Bel? Bel é uma das versões do nome de Bel, Baal-Zebú, que significa o pior dos demônios, o dono da casa. Não interessa como o mundo me chama. Pode me chamar de Marquinhos, pode me chamar de Mariquinha, pode me chamar de tudo que é inha, de pequenininho, pode chamar do que quiser, mas o meu nome é Daniel. O meu nome é o meu Deus, é o meu juiz. Eu vou ser forte e firme. O mundo tenta mudar a sua identidade. Você entra numa roda, logo mudam o seu nome, logo colocam um apelido. Estão mudando a sua identidade? Ou você continua filho de Deus, dentro dos propósitos de Deus? Ou lá na faculdade já mudaram a sua cabeça, já mudaram a sua identidade? Você queria fazer uma coisa, viver de um jeito, já está vivendo de outro.
Não deixa o mundo mudar a sua identidade. Eles podem até te chamar do que quiserem, mas você tem um nome, um registro espiritual. Esther soube aproveitar uma oportunidade, Daniel também. Você está aproveitando as oportunidades? Pode pensar que não surgiu nenhuma, mas será que já não surgiu, vocês perderam? Você está meditando? Você está deixando ser tratado pelos eunucos? Você está passando um tempo de meditação? E Esther, ela teve que vencer alguns obstáculos. Primeiro foi a morte dos pais. Então ela teve que vencer já um trauma de infância, de nascer numa família e dos seus pais serem mortos. Então nós também, muitos de nós já perdemos algum parente, já tivemos que vencer diversos momentos difíceis. Uma doença, uma enfermidade, então nós já tivemos diversas coisas nos nossos lares. E muitas vezes o trauma de infância não foi só uma perda, mas qualquer trauma que nós olhamos para a nossa infância, nós pensamos, naquele momento houve uma ferida. Naquele momento não saiu do jeito que toda a família sai. A minha família não é igual a toda a família. E a Esther, ela também viu que a família dela não era igual toda. E dentro dessa família, dentro desse tio, esse tio, ele soube tirar o melhor dela. Ele soube conduzi-la. Então, às vezes, a sua família pode não ser a melhor. Você pode olhar e falar assim, poxa, minha família não é o estereótipo da família, como eu queria que fosse. Mas a tua família pode tirar o melhor de você. E você pode tirar o melhor da sua família. Então, Esther, ela teve que vencer. Ela era firme, ela era constante, e ela teve que vencer. Essa é a primeira dificuldade na vida dela. Uma dificuldade de perder os seus pais, de ser adotada. Então ela se deixou ser adotada. Por que ela se deixou? Porque ela era totalmente obediente a esse tio. Então ela não foi presente, não é? Porque assim, no momento de adoção, o pai escolhe o filho. Só que o filho também escolheu o pai. Tio escolheu Esther, e Esther escolheu o seu tio. Então nós também muitas vezes temos que deixar Deus nos adotar. Deus, ele vem e nos escolhe por filhos. E nós temos que ser livres e deixar. E nós temos que ser obedientes. Igual o diferencial na vida deles foi a obediência. Eles sabiam quem ele era, eles sabiam que eles iriam fazer a diferença e eles eram todo o tempo obedientes. Então não importa a família que você nasceu, não importa se ela é perfeita ou não, se ela tem pai, tem mãe, tem isso, tem irmão, não importa. Se você foi criado com seus avós, não importa o trauma da infância que você sofreu, você pode vencer e ser diferente, não importa. Esther, ela venceu, e ela também teve que vencer um outro momento. Nesse momento da adoção, seu tio muda o seu nome. Ele fala, agora não vai ser mais Hadassah, será Esther, que significa luz nas trevas, que significa estrela, algo acima, algo para governar. E ele, quando ele dá esse nome, por isso que eu falei que esse processo de adoção foi algo de Deus. Deus deu esse tio por cuidador dela, porque ele mudou o nome, ele sabia o projeto da vida dela. Ele sabia que ela ia brilhar, ele sabia que no momento das trevas, ela iria ter que agir em favor do seu povo. Então, os dois, eles tinham uma conexão, eles tinham algo especial. E ele escolheu, agora o seu nome vai ser Esther. Imagine, a gente já nem gosta que troca o nome da gente. Fala o nome da gente errado, a gente já fica bravo. Todo mundo quer ser chamado pelo seu nome. Mas ela recebeu aquele nome, ela recebeu aquele propósito na vida dela. E ela também teve que manter-se santa. Então, às vezes você fala assim, caramba, estou precisando de um emprego, aí vai fazer uma entrevista, olha pelo lugar lá, fala, esse lugar não é legal, mas eu estou precisando de um emprego, será que eu pego ou não? Aí eles te ligam e falam que te aprovou. Você fala, estou eu aqui no meio da Babilônia. E você tem que ser diferente. Aí começa fofoca aqui, fofoca ali, ou na sua escola, e você vai entrar no meio da galera e falar também a mesma coisa. Vai falar mal do chefe, você tem que ser santa, tem que se manter diferente. Quando ela adentrou no palácio, a Gai percebeu que ela era diferente. E assim ela se manteve em todo o seu período de preparo, em toda a sua meditação. Se manteve santa, se manteve diferente, se manteve se colocando em outra postura. E ela foi ganhando espaço naquele lugar que ela estava. Então a gente não tem que ir com a maioria. A gente não tem que... Todo mundo está falando mal, eu vou falar mal. Todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer assim. Todo mundo está dançando tal música, eu vou dançar assim. Todo mundo está indo para tal barzinho, eu também vou. A gente não tem que ser com a maioria. E sendo a diferença, a gente vai ser diferente. E Esther, ela teve que vencer a quantidade de moças que estavam concorrendo com ela. Porque de cada província teve diversas moças que foram selecionadas. Todas santas, todas formosas. E ela passou 1 ano de preparo. 1 ano. Depois desse 1 ano, o rei começou, me traga hoje uma moça. Aí a moça ia à presença do rei. No outro dia era outra moça. E isso foi um período também. As coisas na vida externa não foi fácil.
Então ela foi sendo preparada até que chegou o seu dia. Então agora imagine, você vai fazer um curso, eu quero printear um curso gratuito. Aí você chega lá, quando está virando a rua já começa aquela fila de inscrição. Aí você olha para você, aí você tem que se manter formoso, você tem que se manter forte, fala assim, eu vou me inscrever, eu vou passar. Você chega para fazer uma entrevista, você olha um monte de gente lá na sala, fala, acho que ele não vai me chamar não, vou até desistir, vou deixar nem o currículo. Você tem que manter a concorrência, você tem que se manter forte, saber o seu propósito, e saber quem você é, e saber o que você significa. Então Esther, ela sabia que ela era firme e era constante, e que ela era uma estrela que iria brilhar. Então ela se manteve firme. Cada moça ia entrando na presença do rei, e ela se manteve firme, porque a moça, ela ia se apresentar ao rei, e ela só retornaria ao rei se ele chamasse ela pelo nome. Então ela só retornaria na posição de rainha se ele lembrasse do seu nome, se ela fosse marcante para aquele rei. E ele chamasse, entra minha Esther. Aí sim ela entraria e se tornaria rainha. Deus te conhece pelo nome? Deus fala assim, eu preciso de um jovem que faça a diferença. Ele vai saber, essa jovem é a Tamires, ela vai fazer a diferença. Ele te conhece pelo nome, você tem entrado num nível de intimidade com Deus, que Ele começa a falar, a chamar você pelo nome? Você tem aproveitado o momento de meditação e falado a Deus, eu sou a Tamires e eu quero que o Senhor me conheça pelo meu nome. Que o Senhor me entre no mais íntimo, no mais profundo do meu ser e me chame pelo meu nome. Esther, ela aproveitou, ela entrou na presença do rei e passado algum tempo o rei chamou Esther pelo nome. E ela assumiu o reinado, ela entrou na posição de rainha. Só que a gente pensa assim, vi na minissérie é tão bonita, é tudo bonito, parece que tudo é tão rápido, e a gente vê aquela moça bonita, só que não era tudo tão rápido. Assim, o processo da Vasti sair do trono e de outra ser escolhida, você viu, já foi 1 ano, até ela entrar na posição de rei passou mais alguns meses. E isso, a Bíblia ela mostra que quando a Esther se tornou rainha, era no ano 7º do reinado de Assuero. Quando aconteceu um problema, uma dificuldade no seu povo, que Esther teve que mostrar realmente a diferença dela, foi no ano 12 do reinado. Então se passou 5 anos. Então Esther, ela ficou na presença do rei, ela assumiu o reinado de rainha, bela e formosa das 127 províncias, e ficou ali, se preparando, meditando, e o seu tio ia, buscava informações, dava conselhos, tudo dessa maneira. Ela não falou quem ela era, ela não se apresentou, ela vivia naquele reino babilônico, no meio da opressão, silenciosa. E um momento o seu tio mandou um recado para ela, falou assim, olha, Ramã, ele quer quer exterminar todo judeu que está aqui em Suzã, em todas as províncias. Ele mandou carta e o rei autorizou que ia acontecer a matança num determinado dia, irá exterminar todo judeu. Mas caramba, como ia matar todo o povo de Deus? Um povo que tem um chamado, um povo que vivia buscando, tem as promessas de Abraão. E houve esse decreto e chegou a rainha Esther. E era naquele momento que ela ia fazer a maior diferença naquele reinado. Porque até agora ela foi conquistando, foi subindo degraus, mas era aquele que era o propósito de Deus para ela. Era aquele momento. E o tio ainda fala assim para ela uma coisa, fala assim, olha Esther, se você não fizer, não pense que porque você está aí no reinado que não vai te sobreviver nada. Agora se você não fizer, Deus vai levantar outro. Será levantado outro que faça. E Esther, ela falou assim, parou, pensou, mas falou, faz 1 mês que eu não entro na presença do rei. Faz 1 mês que ele não me chama. E se eu entrar sem autorização, eu poderei ser morta. Então a gente vê como ela tinha a sabedoria, como ela ia ter que ter estratégia, a maturidade, ser constante, fazer a sua luz brilhar para não ser morta naquele primeiro contato. Porque se ela fosse morta, e ela entrou na presença do rei, e ele permitiu que ela entrasse, porque ele a conhecia em intimidade, ele sabia o seu nome, ele tinha intimidade com Esther. E ela pegou e falou assim para o rei que ela precisava fazer um pedido, precisava falar com ele. E ele falou, faça o seu pedido. E ela falou assim, não, espera. E foi mais 2 dias até que ela fez o seu pedido. Porque não é no nosso tempo. Então ela já tinha esperado tanto tempo para acontecer, tanto tempo para ela sobreviver sobre o povo dela, tanto tempo para ela ajudar. E passado 2 dias ela fala que Israel, que o povo judeu não seja morto. Pelo contrário, que os nossos inimigos sejam entregues nas nossas mãos. Essa é a minha petição. E ela vai com autoridade e fala isso para o rei. Que os meus inimigos sejam entregues na mão do meu povo judeu. Então foi nesse grande momento que ela teve que ser a diferença. E nós muitas vezes temos que ser a diferença na nossa escola, no nosso trabalho,
Nós temos que saber aproveitar. Então, às vezes, você vai entrar num local, numa escola, numa turma, num trabalho, e vai falar, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Que nada acontece, eu quero sair daqui. Você tem que ser constante, porque vai ser um determinado momento que você vai ter que fazer a diferença. E não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. E o rei, ele atende o seu chamado, ele atende o pedido dela, e ele faz o contrário. Em vez de ser exterminados, vai ser um povo que vai dominar, que vai exterminar. E o reinado de Assuero continua grande, porque Esther e Mordecai, eles assumem uma posição no reinado. Ele se torna o principal conselheiro daquele rei, daquele governo que estava em grande crescimento, e traz grande diferença. Então nós temos que saber aproveitar as oportunidades, temos que meditar, temos que deixar ser preparado. Não é um tempo fácil, não é um momento fácil, porque a gente quer tudo rápido, quer que tudo aconteça rápido. Quando começa a demorar, a gente já acha que dói, que está doendo demais. Mas a gente tem que respeitar o tempo de Deus e continuar sendo preparado, porque no momento certo você tem que saber e agir. Duas coisas, esse é o último tópico, você tem prestado muita atenção, mas eu quero que você preste mais nesse fechamento. Tanto Daniel quanto Esther tiveram que orar. Eles aprenderam a orar, eles aprenderam a meditar. Isso fez parte do treinamento deles. Só que quando Daniel se tornou governador, quando Esther se tornou rainha, é aí que a oração tem o seu efeito. É aí que ela se torna governamental e que ela move as nações. É nesse nível que nós devemos estar, é nesse nível que nós devemos buscar. Porque quando Daniel se tornou governador, armaram e falaram: ninguém pode orar a outro Deus e fazer petições a outro Deus que não seja o rei. Fizeram esse decreto para que Daniel não orasse, porque eles sabiam que a vida de Daniel, o tempo de preparo, Daniel cresceu, se fortaleceu, aprendeu a ler a palavra, aprendeu a meditar e ter intimidade com Deus. E tudo que Daniel falava acontecia. Ele tinha conhecimento e sabedoria profundo, sabia o que ia acontecer, o que estava acontecendo, revelava os sonhos, falou sobre os últimos dias. Então os inimigos falaram assim: vamos fazer um decreto para que ele não ore. Daniel parou de orar? Eu não sei se eu posso te chamar de Belsazar ou se eu posso continuar te chamando de Daniel. Você ainda continua? Você ainda está firme no propósito de Deus? Você quer entrar nesse propósito de ser levantado como um grande homem, uma grande mulher? Eu posso te chamar de Daniel? Eu posso te chamar de Esther? Ou seu nome vai ser mudado? Então quando fizeram o decreto, ninguém faça petição a nenhum Deus, a não seja ao rei, ele falou: eu não estou nem aí para o mundo, eu não estou nem aí para os outros deuses, eu respeito o rei, sou amigo do rei e sirvo o rei. Todos os líderes eu sirvo, mas ninguém pode me fazer calar a boca, ninguém vai me fazer parar de orar, de meditar. E ele continuou, houve toda uma armação, ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus o salvou, porque Deus é o meu juiz. Não importa se você esteja numa escola de feiticeiros, de espíritas, que a maioria, 80% das escolas são espíritas puro, candomblé puro. Não importa se você está trabalhando para o maior feiticeiro do seu bairro, respeite ele, honre ele, mas não troque o seu nome, não pare de ler a palavra, de meditar. E aí ele passa pela prova e continua o seu governo. Esther também, já fazia 5 anos que ela estava governando junto com o rei, só que havia uma artimanha para matar todos os judeus. E não é porque ela estava no palácio que ela não ia ser morta. Não pense que quando vier a perseguição, porque você está na casa de Deus, porque você é filho de Deus, porque você é um rei, uma rainha, um governante, que a perseguição não vai vir contra você. Vai vir contra todos, desde os menores até os líderes, os pastores, todos. E ela desfez toda aquela armação com oração e jejum. Ela orou 3 dias e 3 noites. E ela entrou na presença do rei. Que nem a Carla falou ainda sobre entrar na presença. E a verdade é essa: a gente entra na casa de Deus de qualquer jeito, oba-oba. A gente entra na presença de Deus de qualquer jeito. A gente lê a Bíblia de qualquer jeito. E a verdade é que a forma que ela entrou na presença do rei, a forma que ela entrou no palácio, já começou a abrir portas.
já começou a fazer a diferença. A forma que você entra no palácio, na casa de Deus, já começa a fazer a diferença na sua vida. A forma que você se apresenta para Deus, já começa a fazer a diferença na sua vida. E aqui que entra o final. Uma só oportunidade. Esther, ela só ia entrar na presença do rei uma vez. Se o rei não lembrasse dela, nunca mais ela ia ser chamada. Você conhece Deus. Provavelmente você conhece muitos nomes para Deus. Deus cura, Senhor dos exércitos, Deus de Abraão. Você conhece muitos nomes para Deus. Você conhece Deus, mas Deus tem que te conhecer pelo nome. Quando você entra na presença de Deus, você tem que marcar o coração de Deus de tal forma, que o seu nome fique registrado no mundo espiritual, que fique registrado na memória de Deus. E quando Deus falar, eu preciso de um jovem, de um homem para ser um grande líder, Deus vai falar, tem lá esse jovem. Para ser um grande empresário, tem lá, eu conheço, o nome dele é Rafael, o nome dele vai falar pelo nome. Deus tem que conhecer você pelo nome, porque é assim que funciona o governo. Deus tem que te conhecer pelo nome. Se você está entrando na presença de Deus de qualquer jeito e não tem causado um impacto no coração de Deus, no mundo espiritual, você entra e sai. E pode ser que você faz muito tempo que você pense que está na presença de Deus e não está. Porque quando você entra, tem que causar um impacto no mundo espiritual. O mundo espiritual não vai ser mais o mesmo. Há um registro que existe um homem, uma mulher de Deus, que conhece a Deus, que usa a sua palavra, que está sendo preparado para governar. E passados os meses, os anos, Deus vai falar, eu quero você. E vai falar o seu nome, você vai ser isso e vai fazer isso. Mas a questão toda é o preparo. É como você entra na presença de Deus. Se coloque de pé. E que esse momento seja especial. Que esse momento você possa, como disse a música, o louvor no começo, que a sua oferta seja o seu coração quebrantado para Deus. Porque quando você entrega o seu coração quebrantado para Deus, o céu desce. E eu oro para que o céu desça sobre a sua vida, para que você seja envolvido pelo mundo espiritual, pelos anjos, pelos servos do Deus vivo, e que você seja treinado, seja preparado, para que você aproveite as oportunidades, seja criado em você uma identidade, um chamado e um treinamento especial, para que você seja um instrumento de Deus neste lugar. Mas isso vai depender de como você vai se preparar, de como você vai entrar na presença de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor me conhece e que os seus olhos estão sobre todas as terras, sobre todos os lugares, sobre todas as pessoas. Mas eu quero, Senhor, que quando o Senhor passar os olhos por essa terra, por essa geração, por São Paulo, o Senhor possa olhar lá e dizer, ali está o meu servo bom e fiel, o Marcos. Que Deus possa te apresentar, que quando o mundo espiritual, quando Satanás rodear a terra e subir ao trono, Deus possa olhar e dizer, ali está o meu filho servo, bom e fiel. Que ele possa olhar para você e dizer, ali está a minha jovem, o meu jovem, ali está ele que está sendo preparado e que vai possuir, vai conquistar as nações por herança. Ali está um jovem que eu estou preparando para ser um grande empresário, um grande advogado. Ali está um jovem que eu estou preparando para ser um grande líder, para reinar e governar ao meu lado nessa terra. Você é esse jovem? Você é Daniel? Deus é o seu juiz? Ou Bel cuida da sua vida? Você é Esther? Uma estrela que vai brilhar na escuridão e que vai dissipar as luzes das trevas, que vai dissipar toda a escuridão? Que está acima, nas alturas, governando e reinando de dia e de noite, e que na hora escura, na noite, resplandece? Eu creio e profetizo esta palavra em nome de Jesus sobre a sua vida. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor, aqui estão esses jovens, e eu, meu Pai, como um eunuco, e a Carla, liberamos uma palavra profética e apostólica, e cremos que fundamentos,
que uma estrutura governamental, que uma meditação, que uma oração, que uma atitude profética e apostólica está sendo gerada para mudar famílias, para mudar as nações, por intermédio desses jovens, em nome de Jesus. Por mais que muitos olhem e possam dizer, são apenas cativos, são jovens que não vão dar em nada, nós oramos e profetizamos que são grandes homens e mulheres, e que na hora certa e determinada pelo tempo de Deus, vão fazer grandes coisas neste lugar. Você crê? Então diga amém. Amém. Pode tomar assento. Difícil, né? Acredito que essa foi a ministração mais difícil, mais longa, só que é a ministração mais importante. Quem está acompanhando desde o começo sabe disso, sente esse momento, sabe que algo está sendo formado dentro de vocês. Então não perca essa oportunidade, não percam, amém?